Bom dia! Hoje faço o segundo vídeo acerca do julgamento do famoso caso Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo vídeo. E por que segundo vídeo? Explico. O YouTube, infelizmente, só me concede 15 minutos para fazer um vídeo. E esse tempo é escasso em razão de um assunto bem diverso. É escasso, é insuficiente. Razão porque estou aqui fazendo o segundo vídeo. E virá o terceiro, virá o quarto, virá o quinto, virá o sexto, etc. Estou aqui para esclarecer, dizer a verdade. Em vídeo anterior, já mostrei aqui que a política brasileira me causa ânsia de vômito. Políticos brasileiros me dão uma grande vontade de vomitar. Eis o que eu sinto, sou sincero. Sinto uma vontade de vomitar. Pois bem, não gosto de comentar, por essa razão, não gosto de comentar acerca de política brasileira. Infelizmente, sou obrigado a vir aqui para fazer comentários. Sou obrigado. E sou obrigado em razão de eu estar ouvindo e vendo inúmeras besteiras, mentiras, propagadas por políticos já condenados e por militantes políticos, de partidos políticos a que pertencem esses políticos já condenados. Essa turma aí está tentando macular a imagem do Supremo Tribunal Federal. Estão tentando manchar, pôr uma nódoa na imagem do Supremo Tribunal Federal. Ficam dizendo por aí, nos mais variados meios de comunicação, jornais, revistas, rádios, televisão, etc., que o Supremo Tribunal Federal está, junto com a mídia nacional e com a elite do Brasil, tentando afastar certos políticos da vida política brasileira. Uma tremenda idiotice, uma tremenda mentira que, infelizmente, pouca gente vai, talvez, captar. Mas é isso aí. Estão tentando macular a imagem do poder judiciário do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, veja, internauta, como o Brasil é um país corrupto, marcado pela impunidade. O Supremo Tribunal Federal, veja, nasceu em 1824, lá na Constituição de 1824, no artigo 163. Ali nasceu o Supremo Tribunal Federal, com o nome Supremo Tribunal de Justiça. Pois bem, 5 anos depois, em 1829, o Supremo Tribunal de Justiça, hoje STF, foi realmente fundado, passou a existir de fato, dando aí concretização ao mandamento da Constituição de 1824, Constituição do Império, no artigo 163. Muito bem. E a Constituição de 1891, a Constituição Republicana, trouxe ali um novo nome para aquele tribunal. Passou-se ali a chamar-se Supremo Tribunal de Justiça, que é o nome conservado até hoje, ano 2012. Pois bem, disse aqui que o Supremo Tribunal Federal passou a existir de fato como prédio em 1829 e estamos no ano 2012. Ora, já se vão, portanto, 183 anos de existência, quase 2 séculos, o Supremo Tribunal Federal. E ao longo de toda a sua história, esse tribunal, Supremo Tribunal Federal, jamais condenou e colocou na cadeia por corrupção qualquer político brasileiro. Jamais. Viu aí uma prova incontestável de que no Brasil vigoram a corrupção e a impunidade. Com mais de 2
com mais de 183 anos de existência, o Supremo Tribunal Federal jamais colocou na cadeia político condenado por corrupção. Jamais. E agora é a primeira vez. E assim, e mesmo assim, ora, os condenados não aceitam essa condenação, porque para eles isso não deveria ocorrer. Na verdade, só os miseráveis, os pobres e desfavorecidos é que devem ser condenados e colocados na cadeia pública, nos presídios e nas penitenciárias. Para eles, sim. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal começa a fazer justiça em relação a esses crimes políticos, aí sim eles se chocam, os condenados e seus militantes amiguinhos se chocam e tentam macular a imagem do Supremo Tribunal Federal. Ora, eles fazem isso por quê? Porque foram condenados. Réu algum aceita a condenação e muito menos a prisão. Não aceita. Réu algum. É um direito natural. É uma manifestação natural do ser humano. Ninguém quer ser condenado e muito menos preso. Daí essa onda de mentiras querendo macular a imagem do Poder Judiciário. Veja que vergonha. Veja a inversão de valores. Ora, condena-se o juiz que julgou o coitado, e não aquele que realmente praticou o crime. Viu aí o absurdo? A inversão de valores? Tentam aqui macular a imagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que julgaram de forma imparcial, com base em provas constantes dos autos, provas diretas e indiretas. Pois bem, eles, os condenados e seus amiguinhos, tentam macular a imagem do julgador, e não a si próprios. Aí que está a conversa. Eles não aceitam a condenação, e aí passam a manchar a imagem daquele que julgou. Uma verdadeira inversão de valores, não é verdade? Pois bem, e eles fazem isso porque eles sabem que aqui no Brasil, o povo brasileiro, em sua quase totalidade, é um povo inculto, é um povo que não lê, é um povo que não se instrui. E aí é fácil enganar um povo desse. O jornalista Paulo Francis, já falecido, tem uma frase, um pensamento lindo e verdadeiro. Ele dizia assim: quem não lê, não pensa, e quem não pensa será sempre um servo. Ou seja, a pessoa que não lê, a pessoa que não pensa, será sempre um escravo. Ela vai ser manipulada facilmente por outras pessoas que são instruídas, espertas. Entendeu? É isso que acontece no Brasil. A quase totalidade do povo brasileiro não lê, não pensa, não é um povo instruído. E é um povo que acredita em bobagens facilmente, nas mais loucas fantasias. É fácil enganar um povo desse. É fácil. Pois bem, e aí é a arma de defesa daqueles políticos que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Condenados por vários crimes, entre eles o pior de todos, a corrupção. Pois bem, eles pregam aí que o Supremo Tribunal Federal está tentando afastar políticos do cenário nacional brasileiro, que o Supremo Tribunal Federal está junto com a mídia, está junto com a classe elitizada do Brasil para massacrar esses políticos. É isso que eles dizem por aí, maculando a imagem do Supremo Tribunal Federal, culpando o juiz e não a si próprios. Pois bem, ora, o povo brasileiro não é um povo instruído. Em sua quase totalidade, é um povo que não lê, que não... Olha, a quase totalidade do povo brasileiro não leu jamais um livro na vida. Não leu, muito menos numa semana, em meses, em semestres, etc. Jamais. Não leu. Então é um povo que é facilmente enganado pelos espertalhões. Não lê. E muito menos é um povo que acompanha julgamentos. Ora,
contam-se nos dedos. Eu sempre olho para o relógio para marcar o tempo, né? Pois bem, contam-se nos dedos os brasileiros que estão assistindo atualmente ao julgamento aí pelo Supremo Tribunal Federal. Contam-se nos dedos. Eu sou um deles. Assisto desde o início. Todas as semanas assisto às sessões de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esse crime do Mensalão. Porque é importante assistir a esses julgamentos. E não só assisto, como faço anotações. E o Supremo Tribunal Federal, de forma imparcial e com base em provas constantes dos autos, provas diretas e indiretas, está condenando com justiça esses cidadãos aí envolvidos no caso Mensalão. Condenações altamente fundamentadas em provas constantes dos autos, provas diretas e indiretas. Só que o povo brasileiro, a quase totalidade, não assiste a esses julgamentos. Para ele, isso aí não é importante. O importante é, por exemplo, novelas. O povo brasileiro aí adora novelas. Não tenho nada contra quem assiste a novelas, nada. O povo aí adora novelas. Essa novela aí, Avenida Brasil, audiência absoluta em todo o Brasil. Viu aí? A quase totalidade do povo brasileiro está assistindo a essa novela Avenida Brasil. Um verdadeiro lixo. Pois bem, eles assistem a essa novela como a outras novelas, só que não assistem aos julgamentos aí pelo Supremo Tribunal Federal. E o que acontece? Quando os políticos já condenados e militantes políticos, amiguinhos deles, passam a macular a imagem do Supremo Tribunal Federal, essa massa brasileira, o povo brasileiro, em sua quase totalidade, às vezes passa a acreditar nessas mentiras. Por quê? Porque eles não estão assistindo aos julgamentos. Eles não têm ideia alguma de que diabo é aquilo. Completamente ignorantes. Então é fácil ser enganado por espertalhões, por mentirosos. E aí é a grande verdade. O povo brasileiro não lê, não pensa e é sempre escravo de ideias dos outros. Andam igual a piolho pela cabeça dos outros. Daí o problema. Não assistem aos julgamentos e não estão sabendo de nada. Aí vem um espertalhão, aí diz que o Supremo Tribunal Federal está agindo aí para derrubar alguns políticos do cenário político nacional. Ora, é uma tremenda babaquice, uma tremenda besteira, que só mesmo pessoas ignorantes vão aceitar essas idiotices. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, com base em provas fidedignas, provas constantes dos autos, provas diretas e indiretas, está condenando pela primeira vez e ameaçando com prisão uma certa parcela da elite brasileira, os políticos. A elite brasileira é constituída por industriais, empresários, empreiteiros, políticos, banqueiros, latifundiários, etc. Esses aí compõem a elite brasileira e não vão condenados e nem presos neste Brasil. Aí está o exemplo, 183 anos de existência e só agora o Supremo Tribunal Federal está condenando políticos corruptos e ameaçando-os com prisão. Eis a grande verdade. E no próximo vídeo, devido ao tempo agora, no próximo vídeo continuarei, tá? No terceiro vídeo. Muito obrigado.